Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br. Olá, forasteiros! Sejam bem-vindos ao Fora do Meio podcast. Como foi o início da sua percepção da própria sexualidade? Como você vivenciou suas primeiras relações? E como isso é para você hoje? E o mais importante, beijo de mulher é mais macio? Hoje, no Fora do Meio, depois de conhecer a primeira vez pela ótica de homens gays, hoje vamos conhecer pela ótica de mulheres. E falamos sobre nossas várias primeiras vezes. E como não existe um manual, e muito menos um encaixe de definições heteronormativas que não se enquadram no sexo entre mulheres. Spoiler, não é uma receita de bolo. Siga suas vontades, abuse da comunicação e parta do princípio que sexo é instintivo. E vamos juntas, com as nossas convidadas, buscar entender melhor nossas vivências nesse episódio. Se você não ouviu o episódio 67, corre lá, porque eu acho que vai ser muito interessante comparar essas duas perspectivas. Armário aberto. Olá, forasteiros! Estamos aqui no Fora do Meio. Vocês podem estar estranhando a minha voz, que a gente fez aqui uma pequena invasão no podcast do Fernando, para aproveitar, né, o mês da campanha do podcast é delas. A gente tomou conta aqui, tirou o Fernando e vão ser só mulheres aqui falando hoje. E a gente veio aqui falar sobre um tema muito especial, que é sobre primeiras vezes. Antes de começar o programa, eu queria me apresentar, né? Claro, vocês saberem com quem que vocês estão falando. Meu nome é Letícia, eu sou a host do podcast Sapa Justa, onde eu nem sempre sou justa, mas sou sempre sapa. Amei. Esse o slogan sempre comove. Eu sou uma mulher cis, branca, lésbica, de Belo Horizonte e meus pronomes são ela e dela. Eu estou aqui com mais duas convidadas e vou pedir para elas se apresentarem. Peço licença e muito obrigada primeiramente pelo convite. O meu nome é Rita, eu sou conhecida como Ritinha, sou do podcast do Otaminas. A gente fala sobre representatividade feminina no meio otaku, então gostamos muito de otaquices, animes, mangás, cosplays, falamos sobre tudo isso no nosso podcast. Eu sou também uma mulher cis, meu pronome é ela e dela, e eu sou bissexual. Oi, gente, aqui é a Jo. É uma honra estar aqui novamente. Agradeço ao Fernando pelo convite. Já participei aqui uma vez, estava com saudades. E assim como a Ritinha, eu também faço parte do Otaminas. Mas não só, eu também faço parte do Tricotando, que é um podcast onde a gente costura ideias e debate papos. E eu também sou uma mulher cis. Meus pronomes são ela e dela. E eu também sou bi, talvez pansexual. Não sei, vamos descobrir isso ao longo do cast. Gosta sim. A gente veio aqui falar sobre primeiras vezes, né? E acho que pra começar, eu acho que é interessante talvez a gente pensar na nossa primeira percepção, assim, da nossa própria sexualidade. Vocês conseguem lembrar, tipo, o primeiro lampejo, digamos assim? Outro dia eu conversei com uma convidada no meu podcast, ela percebeu isso vendo um desenho do Capitão Planeta. Então, eu acho que pode vir de qualquer lugar. Capitão Planeta foi demais, adorei. Cara, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu tive esse lampejo, assim, porque eu ficava muito na dúvida, que assim, acho legal eu contemporizar, porque eu tenho quase 40 anos. Então, na época da descoberta, era muito errado, né? Qualquer coisa que fugisse um pouquinho de ser hétero, vinha com uma carga muito grande de culpa. Então eu sempre achei que, sei lá, eu queria ser a pessoa e não estar com a pessoa. Tem essa confusão. É. Então eu não consigo lembrar muito bem quando foi assim esse primeiro lampejo. Eu tô agora em terapia conseguindo voltar um pouquinho e identificar, olha só, isso daqui não é que eu admirava a pessoa, eu queria agarrar a pessoa. Mas sim, muitos filmes na época também. Tem o meu filme favorito, que é o Labirinto, que eu lembro que eu admirava demais a personagem principal, a Sarah. E hoje, vendo bem que é a Jennifer Connelly, eu penso assim, tá, talvez não fosse só uma admiração. Mas foi muito, muito difícil até chegar na descoberta em si. Esse tipo de discussão me lembrou um pouco um vídeo da Lui Ponto, do YouTube. O vídeo se chama, se não me engano, Eu Gosto de Mulheres e Hairstyles, que ela fala exatamente sobre no caso,
algumas mulheres que gostam de outras mulheres, mas admiram homens celebridades. Então, ela traz muito essa discussão do quanto também isso não acaba sendo uma maneira que a gente tem de meio que inconscientemente impor uma heterossexualidade, uma, tipo, heteronormatividade. Porque aí, pelo menos, você tem como dizer, tipo, não, eu gosto de mulheres, mas eu gosto muito do hairstyles. Se fosse o hairstyles, eu pegaria o hairstyles. E eu acho que me fez muito sentido, porque eu tive um pouco dessa dúvida também, igual a Jojo falou. Ela tá com quase 40, eu tô com quase 30, mas é o que eu acho que são mais as gerações de agora de 20 anos, que estão fazendo 20 anos, que hoje já conseguem se assumir na escola, né? Eu lembro que no ensino médio, muitas pessoas esperavam acabar a escola pra se assumirem. Então, tipo, você descobria depois que, tipo, no ano seguinte que você encontrava a pessoa na faculdade pegando um cara ou uma menina, você falava, caramba, sempre suspeitei, sabe? Tipo, meu gaydar sempre apitou aqui, eu nunca... do gaydar. Eu sempre ativo. Sim. Então, eu lembro de quando eu era mais nova também, gostar de algumas amigas, mas também ficar nessa dúvida do tipo, eu gosto dela, ou eu tenho admiração por ela, ou é porque eu sempre fui uma pessoa de andar em grupos pequenos, ou então, tipo, eu tenho essa necessidade de ter essa pessoa mais próxima de mim. E eu lembro uma vez em especial que eu acordei antes que minha amiga, uma vez que ela dormiu em casa, e eu lembro de ficar olhando pra ela, e eu ficava tipo, nossa, ela é tão bonita dormindo. Hoje é meio creepy, meio stalker, essas coisas. Mas na época... Eu lembro que eu ficava olhando e eu cobiçava, mas ao mesmo tempo era aquilo lá, não posso. Não é certo, né? Entre aspas. Você me lembrou de uma cena, eu lembro que teve uma amiga minha que foi em casa e a gente ia pra piscina. Uhum. E aí a gente foi se trocar. Ela teve um desenvolvimento de corpo muito antes do que o meu. Na verdade, eu que tive adolescência tardia, né? Então eu demorei pra ter peitos, por exemplo. Uhum. E eu lembro que na hora que ela tirou o sutiã, eu fiquei tipo... Impactada. E eu falei, será que eu quero pra mim ou se eu quero pegar nisso? Eu não sei. Exato. É uma dúvida constante. E eu acho triste o quanto a nossa, pelo menos eu vejo da nossa geração, isso como uma dúvida. Eu não vejo como algo que a gente devia ter medo de assumir. A gente não tá matando ninguém, a gente não tá fazendo mal pra ninguém, sabe? É algo que eu ainda fico muito incomodada e eu tento lutar contra esse sentimento de culpa que me vem. Mesmo quando sinto atrações por outras mulheres, porque no momento eu estou em um relacionamento com um homem, e isso vem muito também quando se fala de bissexualidade, que é esse apagamento do tipo, mas se você está namorando um homem, então você não gosta mais de mulheres, e é bem chato. Nossa, e a gente precisa repetir isso tantas vezes, porque, por exemplo, eu tenho um podcast, eu converso isso. Outro dia eu escutei, sabe, um amigo meu repetindo uma coisa dessa, porque acho que ele tava se relacionando com uma mulher bissexual. Ele se incomodava que ela falava que era bissexual. Não, porque você vai parecer que você gosta de mulher. Eu falei, mas ela gosta. Não, quando eu disse que eu parei de gostar. Não é porque ela tá com você, não. Tô assistindo umas séries um pouco mais, tipo, anos 90 e tal, começo dos anos 2000. E vira e mexe tem o caso de uma lésbica que aí começou a ficar com homem, e aí o pessoal comenta, ela deixou de ser lésbica. Eu falei, não, gente, ela é bissexual. Ela pode gostar das duas coisas. Quer dizer, de repente se descobriu lésbica, pode ser, ou enfim. É que não tem ex-lésbica, né? Não existe isso. Uhum. Não, é porque eu acho que a gente pode até fazer um link como que é... A gente tá falando de primeiras vezes, né? Eu acho que às vezes, né, tem gente que acha que, eu me entendi a minha sexualidade nesse momento e ela é definitiva, né? Eu gosto muito de uma frase, eu tenho certeza absoluta do que eu sou, mas sem nenhum medo de poder mudar. Nossa, porque sim. Se você se entende atualmente como bissexual, ou se você vai se entender depois como lésbica, ou como bi, ou como o que for, o importante não ser hétero, aquelas... Deixa não ser hétero. A gente... É uma fluidez necessária, né? Então, às vezes, a pessoa sai no armário como lésbica, depois sai como bissexual, depois sai como lésbica. Tipo, tá tudo bem, sabe? As pessoas estão muito presas à declaração final, né? E é o que a Ritinha falou, né? Não é algo que você deveria ter que ficar se justificando o tempo todo. Cara... Só fica com as pessoas e tá tudo bem, sabe? Pega quem que você quiser pegar. Se tiver todo mundo de acordo, tá tudo certo. Exatamente. Deixa as pessoas, né? Deixa as pessoas. Mas é isso, a pessoa bissexual, se ela fica com uma pessoa do gênero oposto, ela tem a carteirinha dela revogada.
Então, de tantos em tantos tempos, você tem que ir trocando pra ter a carteira sempre atualizada. Exatamente. Tem os fiscais, né? Tem os fiscais, sim. Fiscal de foda. A gente tá falando de... Depois disso, por exemplo, primeiro beijo. Vocês foram com homem ou com mulher? E como é que foi o primeiro beijo com mulher? Já mandei 2 perguntas. Olha. Meu primeiro beijo foi com homem. Eu fui meio precoce. Lá com 5, 6 anos, eu tive meu primeiro namoradinho. E aí a gente brincava que era um filme de ação, e aí uma bomba explodia, e aí eu desmaiava. Aí pra ele me acordar, ele tinha que me dar um beijinho. Então foi meu primeiro beijinho, assim. Mas quem não considera, eu tava no 2º colegial. Colegial sim, porque eu sou velha. E eu fui na festa de formatura do terceirão. E lá na festa de formatura eu fui abordada por um cara. E aí a gente acabou ficando, porque minha amiga tava ficando com um amigo dele. E eu queria me desvencilhar dele e ir embora. Só que aí ficou aquela pressão. Só um beijinho, não sei o que e tal. E a gente acabou ficando lá. Não gostei. Não foi um beijo bom, não foi do jeito que eu queria. Mas que bom que vieram muitos outros depois. E o meu primeiro beijo com mulher foi uns 2 anos depois. 2 anos depois. Foi uma pessoa que eu conheci no chat do UOL. Aí eu fui me encontrar com ela e a gente acabou ficando. E foi muito gostoso. E na época eu me fechei completamente, porque eu me senti extremamente culpada de ter gostado disso. Só a culpa cristã, né? A culpa cristã, total. E aí eu fiquei, foram uns 15 anos. Eu só fui retomar o assunto depois dos 30. Gente, guardou ali na gaveta? Guardei, escondi no fundo do armário. Já que, né, a gente sai do armário sempre. E aí eu só fui retomar isso depois dos 30. Nossa. É foda. Triste, eu poderia ter visto tanta coisa. Nossa, a gente se arrepende do que não faz, né? Fato. Você fala que devia ter beijado aquela boca quando tive chance. Uhum. É a coisa que eu tenho. É uma das coisas que eu mais me arrependo hoje, são as bocas que eu não beijei. Eu brinco. As bocas que perdi. As bocas que perdi. Mas falando também das minhas... Pensando no primeiro beijo, eu lembro também do jardim de infância. Eu estava com 4, 5 anos também. De um menino que me roubou um beijinho embaixo da mesa. Então, tipo, a gente tava brincando de esconde-esconde, alguma coisa assim. Tava os dois embaixo da mesa e ele roubou um beijo. Só que eu falo, meus amigos falam, tipo, nossa, você não sabe guardar segredo. Não sei mesmo, sou uma fofoqueira de primeira. Contei pra todo mundo. Aí chamou os pais, ficou tipo, olha, escuta aqui, seu filho encostou na minha... E pra mim, já apaixonei. Assim, encostou em mim, tô apaixonada. E aí, mas exatamente como a Jojo falou, pra quem não considera... Eu lembro que... Não é que eu era feia na escola, mas não era também... Eu não era de muitos amigos, eu nunca fui de andar em grupo, tinha sempre os populares, então se você não andava com eles, você era já tipo, tribufu, o bicho mais feio de todos. Tamo juntas. Nossa, todas... Já ser amiga. E o glow up é algo, olha... Nossa, o glow up que a gente tem depois dessa fase, eu acho que é a melhor parte de todas. Mas eu sempre tive uma amiga de infância que foi muito presente, assim, até os meus 17, 18 anos. Então, eu lembro que a gente brincava de Sailor Moon, brincava, tipo, de... Cada uma era uma heroína, e às vezes eu lembro que ela fazia papel de herói. Ela, tipo, fazia o herói da história. Ou mesmo ela fazia, tipo, uma outra mulher, mas, tipo... Eu lembro que a gente atuava e tinha momentos que a gente se beijava. Mas aquilo nunca, tipo, caiu na minha cabeça, talvez porque eu estava, tipo, ensinando o quanto aquilo era especial ou, tipo, eu não via como algo errado, sabe? Mas eu também nunca contei. E essa parte também foi algo que eu nunca contei meio que pra ninguém. Era algo que, assim, meus pais talvez não saibam, nunca vão ouvir esse podcast, então nunca vão saber, talvez. Mas eu lembro que tinha isso, então, assim, eu beijei ela, eu beijei a irmã dela, eu beijei, tipo... Gente, mas reunião de família. Não caiu. Então, não caía a ficha, assim, pra mim. E eu acho que só foi cair quando essa minha amiga começou a namorar com 15 anos. E eu tinha 13. E eu vi que ela começou a conversar mais com o namorado do que comigo. E aí aquilo começou a doer muito e, tipo, eu fiquei mal mesmo. Fiquei mal por muito tempo e eu só vim, tipo, me tocar o que era esse sentimento quando eu tava encerrando a faculdade, que eu tive um curso... Eu tirei licenciatura em artes plásticas. Então, uma das aulas foi psicologia
e a gente fez meio que como se fosse uma biografia nossa. E tinha várias questões, como tipo, primeira vez que você se enxergou como ser humano. E escrevendo essa biografia minha, eu percebi, e hoje eu considero ela meu primeiro amor. Porque foi algo que me marcou muito, tipo, foi o primeiro coração quebrado, sem eu saber que era um coração quebrado. Ó, que doideira, né? Uhum, exatamente. É algo assim que foi muito intenso, que eu lembro de chorar semanas, porque antes a gente não tinha muito... A internet era só discada de noite, porque o pulso era mais barato, e a gente sempre se ligava muito, então, tipo, eu lembro que ela simplesmente a gente parou de se telefonar. Foi o que eu senti que realmente acabou a amizade, sabe? Acabou a amizade, acabou tudo aquilo, porque agora ela namorava, sabe? Triste. Isso é o primeiro coração quebrado também, né? Uhum. Eu, contando essa história fofa, eu só consigo lembrar de uma história péssima minha, que o menino foi pedir pra... Quando eu era criança, o menino foi pedir pra namorar comigo, eu dei um chute na barriga dele. Meu Deus. Sai, hétero. E aí o melhor de tudo que eu fui contar pro meu pai, eu falei assim, nossa, aposto que meu pai vai me apoiar. Aí ele falou, minha filha, é só dizer não. Eu falei, tá. Mas isso é quando eu fui criança, mas o meu primeiro beijo foi com homem, né? Beijei muitos homens por muito tempo, assim, fui de 14 até 18 beijando homem. E aí era engraçado, né, que pra mim virou, tipo, beijar é gostoso, assim, né, fisiologicamente, mas eu não me apegava a nenhum deles, então virava, assim, uma coisa até banal, de certa forma, pra mim. E aí quando eu beijei a primeira mulher, eu falei, tá, a coisa ficou um pouco mais complicada aqui. Porque antes eu ainda ficava assim, pô, Letícia não se apega. Então era o auge, né? Ser adolescente que pegava, não se apegava. Aí a primeira que eu fiquei, obviamente, me apeguei, namorei, sofri, chorei. E aí eu lembro... Pra mim, a diferença que eu penso assim foi de sentimento, sim, de tipo ter uma pulsão e também de ser macio, né? Mais macio. Sim. Foi minha primeira impressão. A boca de outra mulher. O que vocês sentiram, assim, nessa comparação, pô? Nossa, é bem isso. De diferença. Tipo, gente, que incrível. É muito macio, é muito mais gostoso. Macio, delicado. Uhum. Não sei se é porque eu sou bocuda, mas, tipo, eu acho... Porque eu falei, nossa, tão pequenininha. Eu sou alta, então pra mim as outras, todo mundo é pequenininho. Então É verdade, eu já... é verdade. Já eu sou baixinha, então, todo mundo é mais alto. Eu escutei o podcast dos meninos falando da primeira vez, né, do Fora do Meio. Eles comentam a sensação que era pra eles a barba. Eu falei, meu filho, pra mim era não ter a barba. Não ter a barba, exatamente. É não Da ter alergia? a barba. Coça, pinica. Nossa, será que isso é um padrão, assim, de mulheres lésbicas e bissexuais não gostar de barba? Porque, olha, é um negócio que me incomoda. Aquela barba que tá mal feita, assim, que é até bonita, né? Mas ela... Aqueles piniquinhos. Esteticamente é bonito, só que pinica e machuca. Mas depois que ela cresce um certo tamanho, aí fica macio, aí é tolerável. É. tolerado. Tem um certo comprimento que a gente começa a aceitar a barba. Não pode ser errado. Ou é pelinha de bebê, ou já é a barba montada. A gente falando de primeiro beijo e, tipo, e as outras relações, assim? Qual que foi o primeiro contato que vocês tiveram com mulheres, assim? O seu foi depois de 15 anos? Como é que foi? Se vocês quiserem contar um pouco, né? A gente veio aqui para esse. Tá, meu primeiro contato. Então, como eu falei, eu retomei o assunto muito tarde, né? Aquele primeiro beijo não levou a nada mais aprofundado. A gente ficou amiga, né? Durante muitos anos. Inclusive, e aí você se relacionava com homens? Com homens, exclusivamente com homens. Inclusive, acho que ela tá casada hoje em dia com uma mulher. E... Esperta. Mas aí, acho que foi em 2013. Eu já tinha meus 31 anos. Eu falei, tá, tô solteira de novo, vou experimentar. Solteira, já tenho mais de 30, eu acho que já passou da hora de eu voltar a... Porque eu sempre me sentia atraída por mulheres, mas eu sempre soterrei esse sentimento. Uhum. Então, aí eu entrei no par perfeito. Bora assumir os BO. Eu gosto assim. Né? E conheci uma moça lá fantástica, fenomenal, maravilhosa, em todos os sentidos. Por fora, por dentro, ela... Nossa senhora, que pessoa, que pessoa. E aí a gente começou a sair e tal, uma coisa leva a outra. Aí a gente teve um dia que a gente acabou no motel. E eu fiquei apavorada. Porque eu não sabia o que
tinha que fazer. Quer dizer, eu sabia, mas eu não sabia. E, meu Deus do céu, será que eu tô falando certo ainda? Mas aí acabou que não rolou muita coisa no fim das coisas, porque rolou muito carinho só. Então, foi uma coisa muito querida, assim, sabe? Não teve um sexo animal, não sei. Não, foi só muito, muito carinho e foi muito gostoso. E esse foi meu primeiro contato, assim, tipo, pegar em peitos. Finalmente consegui! Depois de tanto tempo esperando, eu voltei a esse assunto aqui. Que era o que eu queria. Aquele pensamento, né? É macio. Tudo macio. Nossa, demais. Isso me lembrou de uma vez, da minha, um pouco também cortando, tipo, pulando um pouquinho já pro final da minha primeira vez. Eu lembro que eu acho que eu fiquei tão estupefada, estarrecida, não sei qual que é a palavra, mas eu devia... Chocada. Que a menina com quem eu saí, ela disse que eu tava encarando os peitos dela e ela estava colocando sutiã. Ela falou, tipo, você quer encostar de novo antes de eu colocar? Eu falei, quero. Mas, falando assim, comparando relação com homens e relação com mulheres, uma coisa que eu senti é que ao mesmo tempo que eu estava nervosa também, porque é meio, tipo, teoricamente eu sei transar, mas eu nunca transei com uma mulher, sabe? Então, ao mesmo tempo que tinha esse desconforto de não saber, tipo, me sentir meio virgem, entre aspas aqui, eu não senti aquela pressão de ser virgem, no sentido de, tipo, não tinha aquela pressão de ter a primeira vez. Foi algo muito mais confortável de chegar com a pessoa. No caso, eu fui num Airbnb com ela e eu lembro de falar, tipo, olha, posso parecer experiente, mas não sei nada. E ela, tipo, não, tudo bem. E uma coisa que eu achei muito incrível também é que parecia que onde eu encostava, talvez por ser um corpo que eu me identifico, nós éramos duas mulheres cis, parecia que eu sabia onde encostar, que ia ser algo bom. Então tudo era muito rápido. Então não tinha aquela demora, tipo, você encostava, a pessoa já tava, tipo, no auge. E aí nisso, tipo, parecia uma montanha-russa, tipo, ia muito rápido, tipo, cima e baixo, cima e baixo, cima e baixo, uma gozava, outra gozava. Na hora que eu ia ver, já tinha acontecido tudo. E eu achei muito incrível. É algo, tipo... E depois eu me deparei com um gráfico que o pessoal brinca de, tipo, sexo lésbico. E era exatamente essas curvas, tipo, será que acabou? Ah, não acabou. Ah, não, agora vai voltar. Porque é exatamente isso. E foi... Eu me senti... E eu me senti muito... Eu me senti respeitada. Eu me senti confortável também pela pessoa com quem eu estava. Sim. Eu senti assim, tinha muito mais carinho envolvido no ato em si do que aquele lá, tipo, nossa, quero sair com uma pessoa... Eu não sei explicar, mas, tipo, tinha algo... Não, era além da questão de um corpo, tinha muito sentimento, tinha muito carinho um pela outra envolvido naquilo. Não que não tenha em outras relações, mas foi diferente. Eu não sei as palavras pra usar, mas é algo muito diferente do que você transar com... Também. Isso daí... Foi demais. Eu vi um áudio de uma mulher outro dia que ela é bissexual, mas ela tá tendo uma experiência agora com mulher, assim, ela tem mais de 40 e tal. Ela já tinha tido experiência com outra mulher, ela ficou assim, mas acho que eu não teria como casar com uma mulher, porque é muita intensidade, que é muito bom. Eu fiquei, que é isso, mulher? Esse não é um bom motivo pra você. É um ótimo motivo. Não é o motivo certo pra você casar. Só que, assim, eu entendi que ela tava, tipo, vivenciando tudo na hora, né? Eu acho que é, tipo, compreensível. Mas a declaração que ela deu eu achei muito engraçada. Não, porque é muito bom, não tô conseguindo lidar com isso agora. E tudo bem. Muito bom. Tava emocionada, né? Talvez seja isso. Tem que... Acontece. Ainda mais essa mulherada que descobre depois de mais velha, realmente tem esse problema de ter essa intensidade, mas essa intensidade vem acompanhada de muita culpa. E até conseguir desconstruir tudo isso daí e se livrar disso pra realmente curtir de verdade, é um longo caminho. Tem bastante coisa. Eu, diferentemente de vocês, tive minha primeira experiência com mulher.
E foi meio doido, assim, eu acho. Não foi toda essa emoção, não. Foi meio desajeitado, mas foi bom, assim. Eu senti na hora que eu não tava entendendo o que eu tinha que fazer. Aí depois eu voltava pra casa. Eu tenho 33 anos, então, tipo, não tinha tanta coisa na internet nessa época, mas eu tinha internet. Eu voltava pra casa, assim, tentava pesquisar, não achava nada. Falava assim, não, tem que ser algo incrível, porque ainda ficava na minha cabeça que o povo falava assim, não, sexo com mulher que é bom. Então, você como uma lésbica, você tem que entregar um resultado. Eu ficava com isso, né? Só que aí estudei, não adiantou nada. Aí, tipo, depois da segunda vez, porque aí eu fui namorar, né? Porque eu transei, fui namorar. E aí foi fluindo, assim, foi uma coisa que foi gradual. Então eu considero como se fosse uma primeira vez, com várias vezes, assim, porque foi um processo, sabe? Até porque, do meu ponto de vista, assim, definir o que é uma primeira vez são coisas tão amarradas na sociedade. Sim. Principalmente Exatamente. com mulheres, né? Então, é o que eu entendo como um punhado de coisa que eu considero a minha primeira vez, assim. Primeira vez que eu estive na cama com uma mulher não foi necessariamente a primeira vez que eu chupei uma mulher, ou a primeira vez Sim. que, né, fiz uma tesoura, ou enfim, né, tipo... Exato. É o que você falou, é muito Sim. gradual, é um apanhado de coisa, né? É porque às vezes a pessoa que tá ouvindo, por exemplo, nunca fez sexo com uma mulher, acha que vai ter que chegar lá, viu 3 vídeos de TikTok, 2 pornôs, tem que chegar lá e vai fazer sequência de pornô, a cartilha. Né? Sim. Uma uma, nossa, isso é pornô. Não, não é assim que funciona, gente. O pornô é a maior mentira. Terrível. Eu acho que é algo que, assim, é algo que eu penso... Nossa... O quanto ele engana a gente. E aproveitando até que nós temos todas a mesma faixa de idade, eu vou fazer 29 também, tudo acima Obrigada dos 25. Por me incluir na sua faixa de idade. Ah, você entendeu, Joe. Tipo, eu acho que a gente se ilude muito. A nossa geração é uma geração que começou que basicamente pegou o pornô na internet, né? Já não precisava comprar, ainda tinha as revistas, os meninos ainda tinham que comprar, mas você já podia escrever sexo no Google que ia aparecer alguma coisa. Sim. Não tinha nem filtro infantil, né, a internet. Então a gente via coisas que nem devia. Então, eu acho que a gente se iludia tanto com essas imagens que quando a gente vai vivenciar as coisas, é tudo muito louco, porque não bate com a expectativa. Sim. Eu vejo muito isso quando as pessoas falam, por exemplo, de menagem, que é tipo, não, você assiste os pornô lá, tipo, 2 mulheres, um cara, 2 caras, uma mulher, você acha que vai ser tudo aquilo, 40 minutos, dale. Quando, na verdade, se o cara não for um ator pornô e tiver 2 meninas em cima dele, desculpa, ele não aguenta. Porque ela continua se divertindo sozinha, né? Então, porque é algo assim que eu lembro assim, tipo, você não tem, que me falaram que, tipo, você não tem concentração pra saber, tipo, uma tá mexendo embaixo enquanto a outra você tem que mexer em cima, na hora que você vai ver, tipo, você brocha. E é algo que tem que ser natural, sabe? Eu até comentei com você, né, Ritinha, em off, assim, eu não teria coordenação motora pra estar no homenagem. Eu não saberia como lidar, eu não sei. O segredo é que se organizar direitinho, todo mundo goza. Mas assim, tem que ser um de cada vez. Não tem essa de gozo triplo. Não tem, é tipo um de cada vez. Porque pouco se fala. A parte que as pessoas... Tem gente que fica parado às vezes na homenagem. Tem a pausa. Tem gente que não tá fazendo ali na hora. Você bebe uma aguinha. Tem o intervalo. Não é movimento o tempo todo, né? Então, mas não é isso que pornô vende pra gente. Pra gente... Exato, exato. Um Tetris ali, todo mundo em cima do outro. Que é aquilo? Mas, sinceramente, eu acho que é uma quebra de expectativa que eu acho o real muito melhor. Ah, com certeza. Então, eu acho que pra quem tá ouvindo, essa quebra de expectativa pode ser algo muito bom se você não for com unhas e dentes achando que é daquele jeito. E eu acho, ao mesmo tempo, que não tem que ter culpa. Tipo, você tem que conversar com pessoas que você se sente confortável, que você tenha uma relação minimamente agradável e entender que vai estar todo mundo lá e vai ser aquilo. E se não quiser mais também, tudo bem, sabe? Fica lá no cantinho, sei lá, não quer ver, sai do quarto, mas é algo que dá pra acontecer se tiver
Muita comunicação. Acima de tudo, relacionamento. Qualquer tipo de relacionamento só dá certo com comunicação. Eu acho que isso que você falou é a coisa mais importante. Inclusive, linka com uma outra coisa que eu queria falar, porque a gente tem que pegar a melhor parte que pode ter, pra mim, em relacionamento entre duas mulheres, é a comunicação. Muita gente, às vezes, chega, tipo, não transou com mulher, tá pensando na primeira vez, às vezes traz uma coisa do tipo assim, será que eu vou ser ativa ou passiva? Que, ao meu ver, é uma repetição, que você não sabe muito bem o que é aquilo. Óbvio que vai ter gente que vai ser passiva ou ativa, mas assim, isso não é a maioria do universo de mulheres que se relacionam com mulheres. Geralmente consegue uma sintonia ali e as pessoas se envolvem. Mas se você tem essa dúvida, por exemplo, a melhor coisa que você pode fazer é conversar com a pessoa que você for transar pra entender qual a posição que a pessoa fica confortável, quais são as coisas que vocês podem fazer. As pessoas acham um absurdo conversar sobre sexo. Essa é a coisa que vai mais te ajudar. Tipo, antes, depois, durante, o que for. Durante, não sei, né? Precisa ser durante. Depende de quem gosta. Mas durante é só, às vezes, tá bom assim pra você? Só, não precisa ficar você quer uma água, quer uma bala, quer não sei. Não, é só pra, tipo, confirmar. Isso. Mas é que, pra mim, às vezes, não faz muito sentido essa... Porque, fazendo uma comparação, às vezes, no universo G, assim, gay, eles ficam assim, você tem que me falar se você vai ser ativo, passivo ou relativo. E às vezes as pessoas passam isso, né? Eu vou transar com mulher, os que não têm experiência. Eu acho que é conversar, gente. E deixar um pouco isso de lado, assim. Eu acho. Sim. Não sei. Pega muito do momento ali também, né? O que, às vezes, sei lá, uma tá mais cansada que a outra, quer ficar quietinha. Esse é um bom parâmetro. Mas tem uma coisa que eu percebo muito em mulheres bissexuais, é como a linguagem corporal quando elas estão com um homem. Parece que elas são meio dominantes, assim, sabe? Como um relacionamento hétero. Tipo, elas que pegam pela cintura, elas, sabe, dão aquela pegada um pouco mais forte. Eu não sei, eu acho que eu posso estar enviesada aqui no que eu tô falando, mas no pequeno espaço a mostrar o que eu tenho, eu olho e falo, putz, acho que é isso. Na primeira vez de vocês com o homem, foi mais tenso ou foi... tranquilo? No meu caso, também. foi muito tranquilo. Muito mesmo. Eu tava namorando já fazia uns 6 meses. Sei lá, talvez mais que isso. Foi meu segundo namorado. E a gente já tava ensaiando há muito tempo. E não acontecia porque um ou outro ficava nervoso. E aí, quando aconteceu, foi muito sossegado. E foi muito bom. Pra mim, foi realmente... Não tenho do que reclamar. Eu sinto que eu tive um pouco dessa sorte também. Porque eu já tava namorando e ensaiando também há 8 meses. Ele foi meu primeiro namorado, só que ao mesmo tempo que eu sinto que ele foi muito respeitoso em me esperar, porque ele sabia que porque no caso eu era virgem, só que ele era 7 anos mais velho que eu. Então eu tinha 19, ele tinha quase 27. E hoje, quando eu vejo pela idade, eu acho que assim, foi quase um grooming, mas ao mesmo tempo, ele me respeita. Hoje eu vejo desse jeito, mas ao mesmo tempo eu sinto que ele respeitou muito o meu tempo para as coisas acontecerem. E ao mesmo tempo que foi bom, por isso, eu sinto que eu também acelerei porque eu achava que eu ia salvar o relacionamento, sabe? Aquela, tipo, vou dar pra si... Porque você dá a chave de buceta, sabe? Entendi. Mas não é bem assim que funciona. Então eu sinto que depois daquela vez, por melhor que tenha sido, eu fiquei um pouco traumatizada. Talvez por conta dessa culpa cristã. E do tipo, o meu primeiro relacionamento não deu certo, eu vou transar com mais de uma pessoa na minha vida. E isso quer dizer que eu sou uma grande vagabunda, sabe? Tipo, meu Deus! Então eu demorei muito pra ter minha segunda, terceira, quarta vez, assim, com pessoas diferentes. Depois disso, eu fiquei uns 3 anos que eu não conseguia encostar em pessoas, tipo, tanto homens quanto mulheres, porque eu não queria me relacionar em nenhum nível possível. Caramba, que tenso. Dava repulsa. Exato, né? Foi bem ruim. Mas aí hoje estou aqui uma grande vagabunda, graças a Deus, hoje eu falo, né? Então... Assim que é bom. Você tá falando de culpa cristã? Eu acho que eu não tinha muito isso. Eu lembro das minhas amigas, assim, né? Tipo, esperando 6 meses pra namorar, ficava com um cara. Aí eu ficava com um cara, mas eu achava muito tedioso. Então, ficava assim, eu não vou transar com esse cara. Não é por causa da culpa cristã, é porque é chato. Ou arrumava defeitos, né? E aí, namorei com mulheres por muito tempo, só que eu tive uma... Namoro até hoje, né? Não sei porque eu tô falando como se eu namorasse, mas é porque eu queria contar uma parte, né? Que aí eu tive um namoro que foi muito intenso, assim, foi bem tóxico pra mim.
E quando eu terminei, eu fazia esse clássico, assim, eu terminava e eu ficava assim, eu vou ficar com homem. Não porque eu estava questionando a minha sexualidade, porque eu falei, se ficar com homem eu não me apego, né? Então, tipo, pra eu me divertir, assim. Aí quando eu terminei esse relacionamento que pra mim foi destruidor do meu coração, com essa minha ex, eu falei, agora eu vou dar pra um homem. Aí decidi, eu saí de casa com esse objetivo. Meu Deus. E aí, por minha sorte, eu encontrei um cara muito legal, transei com esse cara, que era muito gente boa. Foi ok. Não foi ruim, foi coisa assim... Eu fui com essa ideia, então não foi... Porque eu fico pensando que muitas vezes as pessoas fazem por pressão, né? Eu, sendo lésbica, faço sexo como por pressão. Não fiz por pressão, decidi. Fiz por coração quebrado, mas aí é outra história. E aí foi normal, assim, eu acho que... Não acho incrível, mas não foi horrível, não vou falar que foi horrível, foi ok. Só que aí quando acabou, eu fiquei assim, meu Deus do céu, esse homem aqui vai querer me abraçar. Esse homem está suado, esse homem tem pelos por todas as partes. E aí eu falei, vou embora. Eu, tipo, peguei minhas coisas e fui embora. Ele ficou, que isso, vai embora agora? E, tipo assim, já era super cedo. Eu falei, não, vou embora. E aí eu lembro... Fugiu, meu Deus. Fugi. Pegou as coisas, no ombro. Peguei minhas coisas e fui embora, correndo. Foi isso, né? Minha primeira vez é com um homem, no caso, né? Claro, como desculpa pra voltar, né? Ficou achando que eu deixei brinco pra voltar. Mas eu não queria. Mas eu acho que a gente Pode tá ficar aqui... com esse brinco, cara. Não quer, não. Sim. Eu acho que é interessante que a gente tá com relatos de diferentes épocas, mas o principal dos relatos que eu achei é que a gente teve boas primeiras vezes, né? Nem sempre esses são os relatos das pessoas. Ou, tipo, é super estranho. Ou tem gente que realmente não respeita, ainda mais sendo mulheres, né? Uhum. Uma das minhas primeiras vezes com mulher foi muito tenso. Foi muito bom, o ato em si. E eu digo uma das primeiras vezes porque é daquilo que a gente falou, né? De um apanhado de coisas. Foi diversificado. Dessa vez eu fiz uma coisa diferente, então eu considero uma primeira vez. E foi quando eu sofri minha primeira bifobia da vida. Yay! Com uma lésbica. Sapatão tem disso. Sapatão tem disso. Ela, depois que, terminado o ato, não sei o que, a gente tava conversando. Aí ela olhou pras minhas mãos e falou, você tem mão de sapatão, não sei o que. Eu não sei se isso existe. Você tem mão de sapatão e... é 2 pra você parar de sair com homem. Aí ela começou a falar que ela estava com nojo de mim. Porque eu já tinha beijado o homem, porque eu já tinha ficado com o homem, porque eu já tinha chupado o homem, não sei o quê. E eu falei, gente, mas que horror. E eu tava na casa dela. Eu falei, tá, eu vou embora. Então, não deixei brinco pra voltar depois, tá? Eu só... Nem sem querer. Eu me senti muito desconfortável, porque ela tava realmente me fazendo ficar envergonhada de ser do jeito que eu sou, sabe? Sim. Eu tinha acabado de começar a sair do armário. Eu tinha comentado com alguns poucos amigos. E eles foram muito acolhedores. Todos héteros. Amigos e amigas, né? E a primeira vez que eu sofri bifobia foi dentro da comunidade, onde eu achei que eu fosse ser mais amparada. Aí eu fiquei... Me bugou a cabeça. Eu fiquei, gente, mas como assim? Também não saio mais com sapatão. É o primeiro pensamento que a gente tem, né? O primeiro pensamento. Mas é porque... Aí eu falei, não, tá, deve ser alguma coisa fora da curva. Mas aí eu vi outros relatos parecidos, falei, talvez... Não é uma coisa fora da curva, realmente existe muita bifobia, e o sapatão faz muito isso, tô aqui no meu lugar de fala, né? Mas o que acontece? É muita projeção, né? A pessoa tem claramente coisas pra entender, resolver, mas faz isso. O que eu não entendo, que eu vejo muitas pessoas comentando isso na internet que não faz sentido, é que esse mesmo tipo de lésbica que faz esse tipo de coisa com você, é a que fica querendo ficar com as... ditas héteros, que ficam tentando ficar com mulheres que nunca ficaram com mulheres. Aí não coloca isso, né? Quando ela encontra uma mulher que é bissexual, incomoda que aquela pessoa já tem um entendimento pra ela que ela gosta de homem e de mulher. Isso atinge ela. Ela isso quer da ser gente... a pessoa que converte, então, entre aspas, Sim. a mulher, entendi. E eu já falei, acho que eu já falei isso em outro podcast, eu acho que é importante eu falar, que a gente tá falando mal de lésbicas e eu sou, né? Que eu nunca falei isso diretamente com uma mulher bi, mas eu já me vi sendo bifóbica por ter tido uma experiência com uma mulher bi, e aí olha a coisa que eu fiz, né? Eu fico pensando o quanto isso é falta de noção. Tive uma experiência com uma mulher bi, e nisso eu projetei minha experiência em toda uma comunidade, em toda uma letra, né? O quão absurdo isso é. Mas isso se resolve com terapia, com informação, com o entendimento de que, tipo, uma pessoa não resume. Se você pegou com uma pessoa de cabelo castanho, toda cabelo castanho, vai te trair com a ex. Não, né? Então, não dá pra fazer associações. Você tá bem? Não, eu tô bem.
Sabe o que eu coloquei nas minhas regras? Que eu atualmente namoro, mas se for pra sair com alguém, ter algum relacionamento com alguém, eu só saio com pessoas acima de 25 anos. Porque eu sinto que depois dos 25, para com um pouco desses tipos de pensamento e tratamento. Pelo menos pra mim, 25 foi uma idade que eu virei a chavinha pra muita coisa, eu liguei o foda-se. E eu vejo muitas amigas mesmo contando que elas também tiveram essa fase do tipo, eu tentava agradar todo mundo, agora eu não tento mais. Tipo, parece que a pessoa vai se assentando um pouco. Então, tenho isso. Pra sair comigo tem que ser acima dos 25 anos. Então... Quando você fizer 30, então, sua cabeça vai virar outra chavinha. Vai ser maravilhoso. Vai virar outra chavinha. Eu só saio com pessoas também acima de 30. Aí, nisso... E também, só saio com pessoas acima dos 25 e 30 se já tivesse feito terapia pelo menos uma vez na vida. Gente, nada melhor que uma pessoa terapeutizada. Façam terapia. Por favor. Nossa, convertam ao grupo de pessoas que fazem terapia. Você não é doido. Você tá colocando a cabeça no lugar. Exato. Você era doido e você tá colocando no mesmo... E não fica tacando sua doidice nos outros, sendo... Exato, não desconta nos outros. Pra que descontar nos outros? Exatamente, não tem nada a ver com seus mommy issues, daddy issues. Também dá pra fazer uma pesquisa, né? Às vezes você, tipo, já joga umas 3 perguntas assim, né? Aquele vídeo do TikTok. E aí... Você LGBTQIA+, o que você acha dessas letras? Você acha que você invalida alguma? O que você acha dessa transfóbica? E você vai eliminando a pessoa, assim. Mas eu até perdi aqui. Qual que era o tema do episódio mesmo, gente? A gente tá aqui, primeira vez que eu sofri bifobia, primeira vez que eu briguei com mulher. A postura sexual assumida na primeira vez foi uma escolha sua, ou você acha que isso te prendeu de alguma forma? Acho que não, né? Não sei. Eu acho que a gente pode entender também como postura, não essa coisa binária de ativa e passiva, mas às vezes uma postura mais, né, dominadora, ou uma postura mais passiva. Como é que foram pra vocês? Com a pessoa do mesmo sexo. Ninguém quer saber de homem, tô brincando. Isso aí. Não, teve essas duas, né, que eu considero as primeiras vezes que foram mais... Tem uma terceira também, que foi a primeira vez que eu fiz um sexo oral em uma mulher, e aí foi uma coisa bem diferente, assim, né? Então, nessas 3 vezes, a primeira vez foi aquela coisa... Foi muito... A postura de ambas foi muito igual. As duas estavam até meio tímidas, não sei. Foi muito fofo. Muito carinhos. Essa outra em que eu sofria bifobia, eu tava muito insegura. Foi uma pessoa que eu tava saindo pela primeira vez. E a postura que eu assumi foi de experimentar. E essa outra também foi uma postura de experimentar, mas tava mais em pé de igualdade. Ela não tava tão... Oi, com licença, eu posso fazer isso? Não, foi mais uma coisa natural, assim, sabe? Sim. Então foram 3 posturas bem diferentes entre cada uma delas. Eu acho que da minha parte foi tudo muito homogêneo, no caso. Então, assim, cada um tinha a sua vez. Então, uma assumia uma talvez postura mais ativa, mas a outra... Foi sempre uma troca. Não teve nenhum momento, assim, que eu me senti... passiva, 100%, e também nenhum momento que eu me senti, tipo, 100% ativa, nem nada. Eu acho que talvez isso, das minhas experiências, assim, não me afetou. Mas eu me vejo como uma pessoa muito mais... Quando eu penso em sexo hétero, uma pessoa muito mais passiva do que ativa. Eu acho que é isso. Acho que no episódio dos meninos, né, falando de experiência gays, eles contam muito que assim, né, a pessoa chega lá e se for novato, colocar ele na posição passiva, e às vezes a pessoa acha que ele tem que ficar sendo passivo nas próximas relações. Ou que tem muito tipo, homens afeminados têm que assumir a postura passiva, né? Essa sociedade ainda tem muito isso. Eu vejo na comunidade de mulheres que ficam com mulheres, às vezes tem isso, né? Uma mulher que é mais desfém, que tem uns trejeitos que a sociedade diz que é mais masculina, o povo, isso aí só pode ser a ativona do rolê. Mas eu vejo muito pouco isso ser real na prática. Eu já me relacionei com mulheres que eram só ativas e já me relacionei com mulheres que eram só passivas. Mas isso é muito mais raro, pelo menos na minha vivência, assim. Eu acho que no universo, quando a gente pensa nos meninos, é algo muito mais falocêntrico, né? Sim. De tipo, é uma demonstração de poder que geralmente, talvez... 2 mulheres não sintam, ou talvez 2 mulheres, aqui no caso cis, pensando, não tenham essa experiência, não tenham essa vivência pra ficar tão explícito na hora do sexo quanto os homens cis também nesse caso. Cis. É. Acho.
Aí entra num terreno que realmente eu não... É que aqui, eu acho que aqui a gente tá falando... Eu, pelo menos, as minhas vivências foram com mulheres cis, então foi algo que eu não sei como é que seria em outra situação. Mas eu acho que a presença do falo pode ser algo que traga no nosso subconsciente essa ideia. Freud explica. Eu não sei explicar. Sente que a gente vive em uma sociedade que é falocêntrica, que é heteronormativa, né? Tanto que exatamente. Tudo isso gira em torno dessa situação. Mas eu acho que... E é exatamente o inconsciente, na verdade, que eu quero trazer isso. Não tô falando que a pessoa faz isso de propósito ou quer que isso seja assim. Muitas vezes a gente só age conforme aquilo que nos foi roteirizado ao longo da vida como certo e errado e acaba acontecendo. Sim, eu falo, eu que mando, né? Sim, senhor. Exatamente. Eu acho até interessante pra gente pensar sobre isso, né? Pensando que a mulher que vai ouvir e não teve a sua primeira experiência com outra mulher, se possível, abandone, né? Abandone esses pensamentos heteronormativos e falocêntricos ou de qualquer coisa dessa natureza, que eu acho que vai fluir melhor. Com certeza. Ainda nesse falocentrismo, né? Teve uma vez que eu saí com a moça, a primeira vez que eu fiz sexo oral em alguém. Ela tinha aversão a qualquer coisa penetrada. Então, nem dedo, nada. Então, foi exclusivamente assim. Nada penetrado. Então, eu acho que essa discussão do falo, né, como centro, eu acho que é muito superestimado o falo. Sim. É que é legal a gente ouvir também, porque é aquele lance de expectativas que a gente tava falando antes, né? Além da expectativa que é das coisas que a gente vê num pornozão, de achar que tem que enfiar em algum lugar, tem que ter um brinquedo, quando muitas vezes, tem que ser algo que os dois tenham combinado de fazer, algo que os dois gostem e que dê prazer. Eu acho que, no resumo, hoje, eu penso o sexo como algo muito mais, não sobre a penetração em si, como a gente prega na heteronormatividade de que a mulher só deixa de ser virgem quando rompe o ímen, pra algo que, você só vai deixar de ser virgem quando você tiver uma experiência sexual com alguém, não necessariamente envolvendo. Eu acho que no momento que você envolve toque, preliminares, no momento que você envolve um beijo mais caloroso, é uma iniciativa sexual que você tem na vida. Preliminar é tirar o gato do quarto. Exatamente. Pegar uma água, né? Preparar uma água do lado da cama e tal. E essa coisa só pra gente não deixar de falar, porque esse mito da virgindade, que é muito imposto, né, sobre as mulheres, é uma coisa pra nos controlar. Mas a questão do ímen, tem gente que tem o que romper, nunca vai ser rompido. Tem gente que nem tem. Eu acho que o meu não rompeu, porque eu nunca sangrei, nunca nada. O meu eu não sangrei, mas eu perguntei e o meu parceiro disse que sentiu alguma coisa. Eu perguntei, se tinha algo. E eu acho que eu percebi um momento porque meio que, foi mais fundo. Eu fiquei caramba, eita. O que é isso? Eita, passou. Mas eu tive já muitas amigas, inclusive, que romperam o ímen na ginástica olímpica, quando eu fazia ginástica olímpica. Porque você faz muito stretch, né? Você alonga muito, então elas não haviam menstruado, mas, tinha caído um sangue, assim. E aí parou e às vezes é uma coisa tão banal que as pessoas criaram toda como se fosse um lacre, que nem é isso, sabe? Tanto que eu lembro... Exatamente. Na nossa época, quando eu era mais nova... Eu tô conseguindo fazer isso. Eles tinham aquele mito que era um absurdo dos anos 2000, sei lá quanto que eu era adolescente, acho que era anos 2000, que você não podia usar absorvente interno, porque senão você perderia sua virgindade. Olha o tanto que isso é absurdo. Também. Tem que ter um cuidado, sim, porque, né, é uma coisa diferente, não sei o que, mas não tem nada a ver. Não tem. Nossa, a gente lembra de uns negócios e fica gente, como? Sei lá, nos 2000 já era pra tá um pouquinho mais evoluído, sabe? Sim. Crescer nos anos 90 foi tenso. Foi puxado, viu, gente? Puxado. Eu adoro ver os jovens hoje em dia. Foi bizarro os anos 90. Também. Eu acho Nossa, muito legal cidade sem lei. Como eles estão mais livres e mais... Óbvio que ainda tem um eito, né? Até conseguir uma liberdade total, mas se assumindo mais cedo e tendo experiências com mais tranquilidade, né?
Até hoje... Eu só acho que eles podiam se expor menos na internet. Eu acho que esse é o único problema dos jovens. Vão se arrepender, né, um dia. Os TikTok de hoje, olha... Mas eu digo mais no quesito, sei lá, andar de mão dada com a pessoa que você gosta na rua, sabe? Eu, com meus 30 e poucos anos na cara, tipo, já faz um tempo, eu tinha começado a quase engatar no relacionamento com uma mulher e eu travei. Porque eu não soube lidar com ela em público. Sim. Né? Então eu acho que isso acabou, tipo, né... acabando com o relacionamento, mas é isso. Eu fiquei pensando, nossa, eu não... Será? É natural, né? Pode. Mas aí eu ficava meio assim, acho que não. E aí pensando em um dia apresentar pra família, Deus o livre. Nossa. Complicadíssimo isso. Então isso eu acho que hoje em dia o pessoal tem muito mais espaço pra isso. E... novamente, ainda tem muito espaço a conquistar, mas eu acho que já flui de forma muito mais natural hoje. A nossa foi a geração que fugia de casa pra se assumir. Hoje já dá... As pessoas já estão um pouco mais tolerantes. Sim. Eu tava falando esses dias com os meus pais, porque com a minha mãe, especificamente, quanto parece que é uma geração que não tem muito cuidado com palavras, por mais que, tipo, não é que eu sou homofóbica, mas que a filha do meu pediatra, ela é pediatra e ebiatra que cuida de adolescentes. E ela recentemente lançou um livro falando sobre como cuidar de adolescentes que são LGBTQI+. E esse livro, ela explica tanto as questões de como um médico ebiatra, como um médico deve tratar essas diferenças que nós temos, tipo, que os adolescentes estão cada vez assumindo mais cedo, as pessoas têm assumido mais cedo, como também os pais lidar com ela, tipo, como você lidar com um filho da comunidade. Por mais que não devesse ser algo assim, o amor tem que existir de um jeito ou de outro, mas a gente sabe que não é assim. E... a minha ebiatra, no caso ela também cuidou de mim, o filho dela é gay e a filha dela é lésbica. Então, isso foi, acho que assim, deve ter sido o gatilho pra ela estudar mais, ir atrás e tudo. E eu lembro que eu comentei com a minha mãe, eu falei, tipo, olha que incrível, né? Tá lançando livro, não sei o quê. E minha mãe falou, tipo, é legal mesmo, né? Afinal, os filhos dela têm problema, né? Gente. Do tipo, ela falou e depois veio a se corrigir, mas do tipo, doeu, sabe? Sim. Machuca, né? Então, nossa. Por isso que eu não saí do armário em casa. Eu quase, tipo, mãe, é por isso que você tem que ler esse livro, sabe? Parece outros que... Porque, assim, meus pais são extremamente homofóbicos. E aí, se eu me assumo, eu não sei qual seria a reação deles e eu não gostaria de saber. Então, eu deixo eles na ignorância. Dizem que pais sentem esse tipo de coisa, se sentiram, não falaram nada comigo. Exatamente. Mas se quiserem conversar, eu tô aqui. Mas eu não vou puxar essa conversa, não. Nem eu. Não vou, não quero, não tenho o menor interesse. Essa briga eu não compro, não. Não, eu tô de boa. Não vou comprar, não. Tô bem. Acho que às vezes tem sempre essa coisa de ter que sair do armário ou não, né? Eu acho que tem sempre isso, se você sentir, se você quiser. Pode ser que seja bom. Sim. E principalmente quem é mais novo, se você... Ou gente, não precisa ser mais novo, mas se você não tem lugar pra estar, né? Tipo, não perca o seu lar. Tenta juntar um dinheiro, né? Depois você sair e tal. A sua saúde física e mental é mais importante. E aí depois... Com certeza. Viva, faça amigos, faça famílias fora que te aceitem. Que tem muita gente boa aí, por aí. É isso aí. Fazer um motivacional para um final. Eu acho que a gente começou a falar, né, sobre como a gente teve experiências. Eu considerei aqui que nós três tivemos experiências primeiras vezes saudáveis, né? Mas, né, podem ter algumas outras primeiras vezes com uma pessoa, diferentes pessoas que não é muito saudável, né? Sim. Vocês acham que tem alguma coisa de dar alguma dica? Vocês acham que é possível, né, ter alguma coisa que você possa preparar para que seja sua primeira experiência seja saudável? Acho que uma das maiores dicas a gente já deu no episódio, que é de conversar muito com quem for a pessoa escolhida, né, para ter a primeira vez. E se não tiver uma pessoa específica, assim, que nem, sei lá, de repente você sai decidida, hoje eu quero dar... né? Que você tenha isso muito bem resolvido em você, porque qualquer tipo de incerteza, depois eu acho que vem muita culpa agregada com ela. Então, conversar é bom. Conversar faz muito bem. Eu acho que também, independente se for primeira vez com alguém, terceira, todas as vezes também usem camisinha. É algo que assim, uma coisa que minha mãe sempre me disse
e eu acho que eu consigo trazer pra cá é que filho é o menor problema de todos. Você nunca sabe se a pessoa tem uma IST, a pessoa pode não saber que ela tem, pode se pegar qualquer tipo de coisa por transfusão de sangue. É algo que você não necessariamente é por conta de relações sexuais, mas faça exames e use camisinha. Assim, não é porque você é gay ou lésbica que não é pra usar também. Sim. Você não está evitando um filho, no caso, se você está fazendo um sexo gay, um sexo lésbico, você não está evitando um filho, você está evitando uma infecção. E é algo muito sério. Essa dica é muito boa, inclusive fazer exames de IST e tal. Tem muitos médicos e médicas que quando uma mulher fala que não teve relação de penetração com o pênis, não indicam, né? Isso profissional de saúde. Então não escutem esse tipo de profissional de saúde, que tem profissional de saúde de todo tipo, que a gente tem que fazer também, tá, gente? Não é sexo hétero que tem doenças sexualmente transmissíveis. Doenças não, né? Esqueci como é. Infecções. Infecções sexualmente transmitíveis que não é pra fazer, né? Inclusive, se for combinar uma orgia, homenagem, manda todo mundo fazer. É o exame de Covid. Isso, é a mesma coisa. Todo mundo faz exame de Covid, todo mundo faz exame, né, de ISTs. Usem máscara, usem camisinha. Máscara com gel. Cuidado onde você vai passar esse álcool gel também. Arde. Mas lavem as mãos, unhas limpas, aquelas dicas bem... Unha limpa, unha curtinha. Isso, gente. Exatamente. Nossa, unha curtinha, por favor. Se forem dividir objetos sexuais, né? Usem camisinhas neles, limpem as coisas. Troca higiene básica, né, gente? De um pro outro, né? Aquela coisa. Exato. Eu sei que são muitos passos pra lembrar, mas com o tempo você pega a prática. Parece conversa de macaco velho, mas ouça as macaca velha aqui. É muito importante. É verdade. E faça xixi depois do sexo. Várias dicas importantes. Faça xixi depois do sexo. E se for colocar alguma coisa atrás, não põe na frente, né? Essa dica é importantíssima. Da frente pra trás pode, de trás pra frente não pode. Exatamente. Essa dica é muito importante. Ou pode dar uma infecção feia. Não faz. Se joga. Eu acho que a gente pode ir pro Se Joga, né? Que a gente faz indicações, né? Cada uma manda indicações. E aí eu já vou mandar a minha indicação, que tem muito a ver com tudo que a gente falou aqui. Que é assim, eu vi, na verdade, um vídeo, que é um TED Talks lá, que é da Emily Nagoski. Não sei como é que fala. Vou mandar certinho, você escreve lá, Fernanda. Ela é famosa, que ela tem um livro que chama Come As You Are. Só que eu não li o livro, eu tô namorando o livro, vi alguns testes do livro e escutei um podcast e vi esse vídeo. Achei muito interessante porque ela trabalha com sexualidade e ela coloca alguns pontos que são quase óbvios, só que parece que ninguém te falou. Pelo menos eu senti isso quando ela tava dando a palestra, sabe? Que ela fala que a gente às vezes fica pensando muito no que nos estimula. Por exemplo, eu sei que isso aqui me atrai, tocar no meu pescoço, a pessoa vestir de tal jeito, sei lá o quê. Só que a gente não pensa que existe uma quantidade muito grande de breaks que é o que te desestimula. Então, sei lá, talvez a homofobia seja uma coisa que desestimula, a culpa te desestimula, você não estar bem com o seu corpo, você não amar o seu corpo, te desestimula. Isso às vezes vai criando tantas coisas que a estimulação nunca vai ser suficiente. E ela também fala o quanto a gente precisa de sempre 3 fatores, que é o contexto, o mundo que a gente vive, assim, e a nossa cabeça. E é sobre isso o sexo, são sobre essas 3 coisas, não é sobre nada muito além disso. Ela fala de uma forma que eu acho muito interessante e eu fico pensando às vezes, porque, sei lá, se você tem um date com alguém, você fica pensando muito no que você vai fazer, o que você vai viver e tal. Se aquilo não estiver confortável, provavelmente não vai dar certo. Se não tiver afim, ela dá um exemplo muito interessante que é sobre cosquinha, né? É tipo um exemplo bem banal. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas imagina a segunda situação. Não suporto. Uma pessoa... Nossa senhora, você falar me deu gatilho aqui, eu já fiquei tipo... Eu já tensionei aqui do lado já, que eu já vi. Eu também sou... Mas é isso, inclusive ela tem um teste lá no livro dela que você vai marcando quantas são as coisas que te desestimulam, as coisas que estimulam pra você fazer esse balanço, né? Eu fiz com as minhas amigas, aí uma mandou, tipo, cara, tem muito mais coisas que me desestimula do que me estimula, eu preciso talvez entender como é que é isso, sabe? Enfim,
vão lá ver, comprem um livro. Acho que é uma boa dica, me deu uma nova perspectiva sobre esse assunto, sabe? E vocês? É bom a gente saber escolher as batalhas, né? Que a gente quer. Sim, total. Quer trilhar. Sim. Me falaram 2 dicas, 2 sugestões, 2 indicações. Pode fazer. A primeira indicação não é mais um jabá do que qualquer outra coisa. Que tanto a Ritinha quanto eu somos do Otaminas. E no Otaminas a gente fez um episódio que se chama Saindo do Armário. Episódio de número 60. Onde a gente discutiu muito disso, das primeiras vezes. E nossas vivências dentro da nossa sexualidade. Então eu recomendo aqui pra vocês que quiserem ouvir mais da gente, ir lá ouvir a gente lá. E dica de conteúdo pra consumir, eu tenho tanto um desenho quanto um livro. Qual que vocês querem que eu indique? Dica os dois, Ok. O desenho que eu vou indicar é o Thundercats Roar, que é uma releitura do Thundercats, aquele clássico desenho dos anos 90, 80, não sei. E é simplesmente maravilhoso e fantástico. É engraçadíssimo e tem personagens lá dentro que são bissexuais. E isso é tratado de forma absolutamente natural. Então, assim, não é uma questão. É só, tipo, eu tava assistindo e falei, gente, olha isso! E, assim, e passa, e é um desenho pra criança, e eu acho isso maravilhoso pra educar a criança, que a gente existe. E o livro é o Mar Sem Estrelas, da Erin Morgenstern, que é um conto de fadas, basicamente, no mundo atual. É muito fantasioso, é muito legal, é muito maravilhoso. E o personagem principal é gay, e a melhor amiga dele é bi. E também não é uma questão no livro. É simplesmente como, né, o personagem principal ficando com alguém e pronto. É isso. Então são 2 coisas maravilhosas que eu trago aqui pra vocês. Gente, eu gostei desse do desenho bissexuais que eu vi. Nossa, cara, eu me estabaquei de rir assistindo isso daí. Eu recomendo muito. Onde que muito. tem? Tem que baixar ou tem em algum lugar? Tá na... Eu acho que tá na HBO Max. Procurar. Porque Porque eu já assisti a She-Ra e as Princesas Sapatonas, agora eu vou ver esse. Sensacional, maravilhoso. Adoro. Deixa eu confirmar pra você, eu já te falo. Tá bom. E você, Rita? Eu vou trazer já 2 indicações que eu tive da minha psiquiatra e que me ajudaram muito. Que na verdade são... Eu não chego a considerar livro de autoajuda, mas talvez autoconhecimento. Porque eu acho que a autoajuda entra muito com aquelas questões de como melhorar sua vida em 20 dias e não é assim que funciona. O primeiro livro é da Brené Brown. Pra quem não conhece a Brené Brown, ela é incrível, ela tem palestras, ela tem TED Talks, assim, a internet inteira você consegue achar conteúdo dela. E tem o livro que chama Eu Achava Que Isso Só Acontecia Comigo, que fala exatamente, tipo, o subtítulo é Como Combater a Cultura da Vergonha e Recuperar o Poder e a Coragem. Esse livro é bem, tipo, não exatamente sobre se assumir, você ser bissexual, lésbica, gay, mas, tipo, você entender o seu lugar e quem você é. Então, assim, não precisamos ter vergonha de ser quem nós somos. E a minha segunda dica, a única coisa que esse livro tá em inglês, eu não sei se tem em português, mas é do Mark Wolin, que ele chama It Didn't Start With You, que ele fala sobre os traumas que vêm da família e o quanto eles nos moldam a ter certas atitudes, a ter certas respostas, muitas vezes que a gente nem pensa sobre elas, e como encerrar esse ciclo. Então, eu não cheguei a procurar se tem em português, mas é It Didn't Start With You. Então, não começou com você. Esse eu já preciso. Como traumas inerentes moldam quem você é e como encerrar esse ciclo. É um subtítulo. Mark Wolin. Mark, de Mark mesmo, igual o Zuckerberg. W-O-L-Y-N-N. Adorei, e nossa. Essas são as minhas dicas. Eu já vou procurar a dica de vocês assim. O livro eu preciso ler, o desenho eu já quero ver. E é isso, eu acho que é isso, né? Eu achei que foi ótimo. Muito obrigada por vocês me ajudarem a fazer essa maluquice aqui que a gente fez. Eu acho que ficou muito bom e foi muito produtiva a conversa. Eu que agradeço. Nossa, eu estou muito realizada. É sempre muito bom estar aqui no Fora do Meio. E é interessante estar no Fora do Meio com outro host. Sim. Muito bom, muito bom. Foi deliciosa a conversa. Espero que a gente converse mais vezes, porque foi muito, muito bom, muito edificante. Vamos, depois vocês vão lá no Sapa Justa. Se chamar, a gente cola lá. Chama, nós vai.
Queria agradecer também pelo convite, muito obrigada, foi incrível. Eu gosto muito de falar, então, né, estamos aqui pro assunto que precisar, a gente dá uma estudada, E antes da gente encerrar, eu queria pedir para todos os ouvintes procurarem apoiarem a campanha do hashtag podcast é delas. E queria também pedir para vocês deixarem as suas redes sociais, né? A gente é importante também achar vocês. Vocês podem seguir a gente no @otaminas em todo lugar. É @tricotandocast, que eu tô lá também. E se quiser me seguir também, eu falo vários nadas no Twitter. @jobohner, é JOBOHNER. Eu tô lá reclamando na maior parte do tempo. E é isso. Ritinha? Se quiser me encontrar também, eu estou no Otaminas, igual a Jojo. E, sei lá, eu faço lives de vez em quando. Eu gosto muito de jogar videogame, esse conteúdo mais otaku. Não vou dizer nerd geek porque eu não gosto de super-heróis. Então, tipo, não venham falar de super-heróis comigo, por favor. Mas o meu @ é meio doido, porque eu quis escrever Ritinha de um jeito diferente, mas eu vou complicar pra todo mundo. Então eu vou falar assim, procurem no Otaminas, mas se quiserem é @Ritinha, RITCHINYA. E é isso. Ritinha, é isso. Perfeitas. E se vocês quiserem, os arrobas vão estar tudo no Instagram do Fora do Meio. Tem o meu também, né? Se vocês quiserem me achar, é @sapajusta. Demorou, eu ia falar. Toda atrapalhada. E o Fernando tem um recadinho pra vocês, ouvintes. Bora pro recado. Oi, Letícia. Oi, Jo. Oi, Ritinha. Oi, ouvintes, né? Vocês acharam que eu não ia dar as caras aqui hoje, como se geralmente é a proposta do episódio especial pro mês do podcast é delas. Mas eu quero passar aqui pra mandar um beijo mega especial. Primeiro para minhas convidadas que estão aqui abrilhantando esse episódio, esse mês, dividindo suas histórias. Pra 3 pessoas mega especiais que são colaboradores aqui do Fora do Meio podcast nas nossas páginas de financiamento coletivo. Que são o Anderson da Silva, a Denise Mendes e a Beatriz Camargo. E se você, como eles, também quiser apoiar esse podcast, né, ajudar a gente a manter esse podcast no ar, você pode aqui na descrição do episódio ou no nosso site, que é www.foradomeio.com.br, escolher um plano de assinatura e fazer parte desse time de apoiadores. E se por acaso você precisa de um motivo para você fazer parte, olha só esse time de convidados que a gente tem nesse episódio. Com certeza você não encontra convidados assim selecionados para poder agregar conteúdo à sua vida em qualquer podcast. E esse é um dos motivos que fazem essas 3 pessoas que eu citei apoiarem o Fora do Meio mensalmente. Eu quero aproveitar e dizer também que você pode seguir esse podcast nas redes sociais no @Fora do Meio Podcast no Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Lá você pode interagir com a gente e, claro, interagir com a gente diretamente no nosso grupo do Telegram. Tudo que você precisa saber tá aqui na descrição do episódio. E é isso, gente. Recadinho dado. Devolvo agora para a Letícia, que tá conduzindo esse episódio maravilhosamente bem, hein? Vocês não concordam? A gente tá na casa dos outros, né? E é isso, gente. Muito obrigada pelo papo Ai, meu maravilhoso. Deus. Nossa, muito obrigada mesmo. É isso, então, gente. Até mais. Até. Obrigada. Um Obrigada, beijo. gente. Tchau. Tchau. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.